tributar o ISS. Então, quando a gente pega aquele modelo de repartição de receitas e aplica uma provável tributação por parte dos municípios, o modelo se torna inviável e é isso que o Luiz Felipe vai mostrar. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Evandro Roman. Muito obrigado pelo convite. Vitoldo, também muito obrigado por organizar essa oportunidade de a gente estar aqui nessa casa discutindo como deve ser feita a regulamentação dos jogos no Brasil. Eu acho, para quem acompanha esse processo já há quase uma década, é muito bom ver que a discussão deixa de ser se a gente deve ou não regulamentar para como que é a melhor forma e como isso vai trazer mais benefícios para a sociedade brasileira. Queria também aqui, em nome da Cristina Romero, uma colega nossa espanhola, o voo dela teve um problema e acabou voltando no meio do caminho para Madrid. Ela não pôde vir, mas mandou por e-mail o conteúdo do que ela falaria. Então, essa breve exposição aqui vai ser sobre como é que está a tributação de apostas esportivas no Brasil hoje, com base na lei que foi aprovada no ano passado, mediante a conversão da medida provisória 846. Antes disso, acho que é importante a gente diferenciar que existem dois tipos de apostas. Existem apostas parimutuais e apostas bancadas. Então, o que são as apostas parimutuais? No Brasil, a gente tem aposta parimutual, por exemplo, no turf, que é regulamentado pela Lei 7291 de 84. Nesse caso, os odds, o que é odd, que o Rui explicou? O odd é quanto a casa vai pagar para a aposta vencedora. Os odds são definidos pelas apostas realizadas, não pela operadora. Então, numa corrida de cavalo, o que acontece? O favorito é definido por aquele cavalo que recebe maior volume de apostas. E o favorito paga menos. E o azarão é aquele que recebeu menos apostas, ele paga mais. Então, o Jockey Club ele tem uma retirada, normalmente 30%, aqui no Brasil. Então, do volume total de apostas, que no Tour se chama de MGA, Movimento Geral de Apostas, ele tira 30% e redistribui o resto para as apostas vencedoras. Ou seja, ele não tem nenhum risco de ter um resultado negativo na operação de apostas pura e simples. Tá? Então, por outro lado, o jogador ele só sabe exatamente quanto que aquele cavalo vai pagar na hora que as apostas são encerradas, na hora que fecha o páreo e que vai começar a corrida. Então, a receita bruta do jogo, que é o que a gente chama de GGR internacionalmente, que é Gross Gaming Revenue, que é a receita bruta do jogo, ela é garantida. No caso do Turf, 30% em média nas modalidades de aposta. As apostas bancadas, ou de cota fixa, como elas são chamadas na Lei 13756, os odds são definidos previamente pelo operador. O operador faz uma análise de retrospecto e faz uma análise de risco e define, olha, para este evento eu vou pagar 3-1, vou pagar 1,5-1. Então, a gente está muito acostumado a ver isso quando a gente assiste luta de boxe ou luta de UFC e o comentarista fala, o lutador X está pagando 2-1 e o favorito está pagando 1,5-1 ou o azarão está pagando 10-1. O problema é que aqui o operador tem risco. O operador pode ter prejuízo, inclusive. Então, foi comentado aqui na mesa que, se não me engano, há cerca de 2 anos, no Campeonato Brasileiro, numa determinada rodada, todos os times visitantes ganharam e a banca ficou no prejuízo e teve dificuldade para pagar. Tá? Então, aqui você não tem garantia de receita, e o valor do prêmio é conhecido pelo jogador antes da aposta. Por que é importante essa distinção? Porque olha o que foi previsto na Lei 13756 de apostas esportivas. A destinação de vários recursos para a Seguridade Social, educação, Fundo de Segurança Pública, para times de futebol, com base no turnover, com base no volume de apostas. A questão é que aqui o volume de apostas não significa que o operador, que a empresa vai ter lucro. Eu posso ter um volume de apostas gigantesco e no final do dia ter prejuízo. E para piorar a minha situação, ainda vou ter que pagar esses repasses obrigatórios. Repasses que eu vou demonstrar a seguir que, com os impostos, somados aos impostos, inviabilizam completamente a operação.
além dos repasses obrigatórios, foi criado um tributo, uma taxa de fiscalização, que tem como base a premiação paga. Ou seja, novamente, em vez de pegar a prática mundial, que é vamos tributar sobre o ganho da empresa, que é o DDR, a gente busca tributar sobre outro fator, aqui o prêmio. E o prêmio pode ser, inclusive, maior do que o volume de apostas. E um outro comentário aqui é que isso gera uma distorção, porque como ela está por faixas, se eu estou no começo de uma faixa, então, por exemplo, se eu paguei de prêmios 30.837.750, eu tenho que pagar 90 mil, que gera para mim um peso de 0,29%, mais ou menos. Só que se eu paguei 51.396.000, eu pago o mesmo valor e isso é 0,17%. Ou seja, o princípio da capacidade contributiva não se observou. E aqui entra um grande problema. Foi prevista a tributação dos prêmios dos jogadores. A gente já vai ter uma dificuldade de atrair operadores estrangeiros para o mercado brasileiro. A gente quer que o jogador brasileiro jogue nos sites nacionais. O site estrangeiro não retém imposto de renda na fonte. O site brasileiro, não só ele tem que reter, mas é tributação exclusiva de 30% sobre os ganhos. Tributação exclusiva significa, na declaração de ajuste anual, ele não recupera. Então, se eu sou jogador, eu sou um apostador, e esse mês, por acaso, eu gastei R$2.000, perdi R$2.000, aí fiz uma aposta e consegui ganhar 2.500, eu vou ser tributado sobre o ganho que eu tive nessa aposta de 2.500, já tendo perdido 2. É extremamente injusto com o apostador e inviabiliza a indústria. A melhor solução aqui é o quê? É você não tributar o jogador. Foca a tributação na empresa. Tem os tributos sobre renda e receita, tá? Imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS, e tem o imposto sobre serviços. O problema do imposto de serviços é que a alíquota dele varia de 2% a 5%. Quem define é o município. E a base de cálculo é o preço do serviço. O problema é que a definição de preço do serviço é dada, no âmbito federal, por lei complementar. Então, cada município pode definir o preço do serviço como ou o valor pago pelo cliente pela aposta, e aí a gente vai falar de turnover, ou como o DDR, como a diferença entre o volume de apostas e prêmios pagos. E isso gera essas distorções, isso que eu queria compartilhar. Aqui é um cenário teórico. Esse é o cenário exato que a lei estabelece. Então, de uma base de 100 milhões, foram pagos, isso aqui num jogo online, foram pagos 89 milhões de prêmios. 3 milhões, que é 3%, de repasses obrigatórios. Eu cheguei aqui num conceito de DDR, que é o conceito brasileiro, não é o conceito internacional, de receita bruta de 8 milhões. Aí eu tenho que pagar 1,65 de PIS, 7,6 de COFINS, e aqui eu estou sendo generoso, só a alíquota mínima de ISS, no melhor aspecto, que é sobre o DDR, mais a taxa de fiscalização, eu vou trabalhar com uma margem, antes de imposto de renda e contribuição social, de 6,85%. Agora, vamos falar um pouco do cenário real. Normalmente, eu deixo, a gente tem um payout de 95% na indústria. Tá? Repasses obrigatórios de 3 milhões, receita bruta, 2, PIS, COFINS, o ISS, o município vai querer tributar no máximo, 5%. Ele pode querer tributar no máximo, ele tem essa prerrogativa. A margem do operador passa a ser 1,46%. Isso não vai atrair nenhuma empresa para o país. E a gente está esperando que essas empresas venham para cá e façam investimento no esporte, patrocínio, como isso é feito no mundo inteiro. Aqui não sobra dinheiro nem para fazer marketing na televisão, porque com esse 1,46%, a empresa tem que pagar imposto de renda, contribuição social, pagar salário dos funcionários, pagar sistema, pagar tudo. Inviabiliza. Agora, se o município resolver tributar o ISS na base cheia, no volume de apostas, a 5%, só para operar, antes de pagar imposto de renda, a empresa começa com prejuízo de 3,5 milhões. A margem é negativa. Então, ou a conclusão disso, já que meu tempo está acabando, em relação ao imposto de renda sobre prêmios, é melhor tributar o operador. Se não houver possibilidade de tributar o operador, que use a mesma metodologia do mercado de capitais, investimento em ações, em que eu posso compensar das perdas. É justo. É o princípio da capacidade contributiva. Repasses obrigatórios, os percentuais estão muito altos, eles precisam ser revistos.
Entendo que, como é uma loteria, os repasses têm que ser feitos do turnover, do volume de apostas, mas esses percentuais estão fora da realidade, inviabilizam a operação. E o imposto sobre serviços, isso aqui vai gerar uma guerra fiscal, porque vai ter município que vai, para atrair essas empresas, querer tributar a 2 numa base menor. Então, se isso aqui não for resolvido por lei complementar, vai gerar guerra fiscal de município. Muito obrigado. Desculpa a correria. Nós que agradecemos. Obrigado, senhor Luiz Felipe Maia.